Bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente estamos aqui para mais uma aula de Educação Física. A gente vai continuar falando sobre anatomia humana. E vamos relembrar um pouquinho do que a gente falou semana passada, ou no caso na aula anterior. Falamos sobre a introdução à anatomia, né, as nomenclaturas que a gente vai utilizar daqui para frente. Falamos sobre as vistas, os pontos de relação, falamos também sobre os eixos de movimento, os planos anatômicos, no caso os planos de secção, tanto faz. Isso tudo vai servir de base também para a gente continuar essas aulas até chegar no nosso objetivo final, que é entender os movimentos, entender quais os músculos que a gente utiliza para produzir determinado movimento. Aí a gente vai conseguir entender num jogo de futebol, de vôlei, quais os músculos que são mais trabalhados, entendeu? Numa natação, quais os músculos estão sendo mais trabalhados. Para a gente ter uma noção melhor do nosso corpo e como o nosso corpo se movimenta. Beleza? Então, hoje nós vamos falar sobre anatomia humana, mais especificamente do sistema esquelético, para depois a gente... Isso tudo faz parte, assim, no geral, né, do que eu quero falar, que eu quero falar do sistema locomotor, né? Porém, se eu tiver que falar muitas coisas específicas, a aula fica muito extensa e não é necessário para vocês saberem agora, beleza? Então, eu dei uma enxugada no conteúdo, porque a anatomia é um conteúdo muito, muito grande, e eu vou passar o que vocês precisam saber, né? Para identificar um osso, para identificar qual osso, onde está esse osso. Porque é importante a gente falar dos ossos? Porque o sistema locomotor, ele fala dos músculos esqueléticos. Em sua grande 99,99% são os músculos esqueléticos, que são aqueles músculos que estão inseridos no esqueleto, né? Para se movimentar. Então forma o sistema locomotor, né? Aí tem as articulações, tem os ossos, os tipos de músculo, entendeu? Então eu vou passar aqui uma breve aula sobre o esqueleto humano, sobre o sistema esquelético, né? Mas com foco sempre no movimento, que é o nosso objetivo final, beleza? Vamos lá. Então vamos lá. Sistema esquelético. Vocês podem ler, fica à vontade para ler e anotar, porque vocês vão usar o caderno de vocês. É mais fácil para vocês pesquisarem alguma coisa no caderno do que você abrir a aula, abrir o site, ir lá na aula, ficar pesquisando minuto por minuto ou passar. Melhor vocês irem anotando o que eu estou falando, beleza? Então vamos lá. Como eu botei aqui, os ossos, eles não são uns órgãos mortos, né? Os ossos, eles funcionam, eles têm uma dinâmica muito importante para o corpo. Eles são eu botei entre aspas, não botei entre aspas, deveria botar entre aspas. São órgãos vivos, no caso. Tanto que vocês vão perceber, quem já fraturou algum osso, percebeu que o osso voltou para o lugar, o osso se regenerou, o osso fez o calo ósseo, né? Teve o processo de restauração e modulação do osso, então tudo é o osso que faz, né? Não é nenhuma mágica em si que o osso está lá e o parafuso que colocam nas fraturas que faz isso, não. Na verdade é o osso que trabalha, né? O osso tem uma vida própria, assim dizendo. Beleza, pessoal? Então aqui a gente vai começar a analisar, né, quais são as funções principais, né, do esqueleto, dos nossos ossos, né, do nosso sistema esquelético, para nossas aulas, né, para a gente saber como funciona essa função, essas funções e as classificações, né? As classificações dos ossos também, eu vou falar um pouquinho. E muito importante também, pessoal, a gente fala de osso e como é que a gente alimenta um osso, como é que alimenta um osso? A gente dá o osso, a gente dá para o osso. Ih, meu Deus do céu, me enrolei. A gente faz que o osso fique forte, a gente faz que o osso fique resistente. Com certeza, a alimentação, obviamente, mas também é a contração muscular. Eu botei aqui. Então, os estímulos necessários, eu botei aqui os estímulos necessários. Um dos estímulos necessários é a contração muscular. Quanto mais os nossos músculos esqueléticos eles se contraem, eles são utilizados, né? Os nossos ossos também eles ficam mais fortes, mais preparados para as funções diárias
Funções diárias que eu falo é o dia a dia de vocês, que vocês costumam fazer. Se por acaso vocês são muito sedentários, não se movimentam muito, o osso também pode ficar enfraquecido. Entendeu? Pode não, ele vai ficar enfraquecido. Entendeu? Assim como os músculos diminuem o tamanho se você não utiliza, você entra em desuso e outras coisas podem acontecer, a atrofia muscular no caso. O osso também, o osso pode ficar um pouco mais fraco, um pouco não, ele vai ficar mais fraco, mais sensível, entendeu? Então é importante que a gente se movimente, a gente faça alguma atividade física, um exercício físico, se mantenha fazendo o mínimo necessário para o nosso osso ficar firme, né? E junto com isso, a alimentação, aí a gente não vai ter problema ósseo. Beleza, pessoal? Então, falamos isso, vocês percebem a importância de fazer a relação de osso e músculo, né? Porque tem uma categoria de músculo, que são os músculos esqueléticos, que, como eu falei antes, vão dar toda a direção para nossas aulas, beleza? Os músculos esqueléticos, obviamente, posteriormente vou falar sobre isso, mas são os músculos que estão inseridos nos ossos e produzem os movimentos junto com os ossos. Beleza, pessoal? Vamos lá. Para falar diretamente sobre o esqueleto humano, nós vamos dividir... pulei a aula aqui. Primeiro vamos falar sobre as funções, né? O esqueleto humano tem as funções, né? Eu me enrolei porque eu estou seguindo um roteiro aqui, de aula, e eu estou olhando de slide. No meu campo visual eu pulei o roteiro aqui sem querer, mas voltando. Vamos falar primeiro sobre as funções do nosso esqueleto humano, beleza, pessoal? Então, parece óbvio, mas a gente acaba não dando a devida importância. Por exemplo, o nosso esqueleto, nossos ossos, eles bem nutridos, eles com uma força de proteção maior, a gente está, consequentemente, protegendo nossos órgãos vitais, né? Por quê? Vamos lá. Eu botei aqui, uma das funções é proteção. Basicamente, para a gente dar exemplo nisso, é só você pensar no crânio, né? Onde o encéfalo está dentro do crânio, o crânio ele protege, né, o encéfalo. E tudo que está embaixo do crânio é protegido. Tanto que a gente bate de cabeça e sente dor. É claro que sente dor aqui no nosso osso, tal, não é no cérebro, porque o cérebro não tem capacidade de sentir dor, no caso. Então ele protege, não é qualquer batidinha que você vai ter um dano cerebral. Então o nosso osso é muito importante para isso também. E eu botei também as costelas, por quê? Porque ali as costelas elas protegem os órgãos vitais, nossos órgãos mais importantes, né? Coração, pulmão, ali dentro também tem o estômago, um pouquinho do estômago, né? Então, mas o coração e o pulmão estão ali e a gente precisa proteger eles, e a costela também fazer esse círculo, como é que eu posso dizer? Esse círculo de proteção ali dos órgãos mais preciosos que nós temos. Entendeu? Então, os ossos não estão ali só de enfeite, eles estão ali também com a função de proteção. Beleza, pessoal? A outra função é que existe dentro dos ossos a medula óssea. A medula óssea não faz parte do tecido ósseo, né? Mas ela fica na parte interna do osso, não interessa para vocês agora. Onde fica, qual é a posição dela, como é que ela é, não. Só quero que vocês saibam que existe a medula óssea lá, dentro dos ossos lá. Ela não faz parte do tecido ósseo, mas ela está lá dentro. E lá e lá tem a medula óssea, a função dela é produzir células sanguíneas, né? E vocês já perceberam, não sei se vocês já perceberam, se já leram, se já viram em algum lugar que muitos tratamentos eles são feitos com o transplante de medula óssea, né? No caso, eles pode ser feito vários tipos de tratamento somente tirando a medula óssea, transplantando a medula óssea, que o sangue ele vai, porque dali saindo o sangue, eu estou falando mais genericamente, saindo o sangue mais produzido corretamente, pode curar algumas doenças, entendeu? É basicamente isso. Então, você tendo uma medula óssea que consiga produzir um sangue saudável, algo parecido, nesse sentido, você consegue curar algumas doenças, nutrir o seu corpo melhor, entendeu? Então, da onde vem nosso sangue aqui, ó, da medula óssea. Então, da onde vem o sangue, né? Se a gente perder muito sangue, como é que o corpo vai repor esse sangue todo? A medula óssea vai fazer isso pra gente, entendeu? Por isso é importante a gente ter o nosso osso bem forte, principalmente os nossos ossos do segmento também, bem forte para continuar essa produção aí e a gente não ter problema, certo? Seguindo, pessoal,
Agora, nós chegamos no tema da nossa aula, que é o movimento do corpo. Como eu falei anteriormente, os ossos, junto com os músculos, formam o sistema locomotor. Não só esses dois itens, mas os dois, assim, que é o principal que eu quero que vocês gravem. Eles formam o sistema locomotor. Então, os seus movimentos acontecem por conta dos músculos que estão contraindo e movimentando os ossos, né? Os músculos, eles estão... Quem me conhece sabe que eu, às vezes, troco as palavras. E quem nunca troca, né? Então, não me crucifica, não. Os músculos, eles são responsáveis também pelo equilíbrio, né? Por você conseguir ficar em pé. Os músculos eles estão ali segurando o seu corpo e, consequentemente, para você se movimentar, para você andar, para você pular, qualquer coisa, eles estão movimentando seus ossos, né? Seus ossos estão ali para serem movimentados, então essa junção deles dois permite que você se movimente e fique em pé, né? Porque o músculo sozinho não existiria, né? No caso, o músculo sozinho não faria tanto efeito se não tivesse um osso para ele guiar, entendeu? É isso que eu quis dizer. Muito fácil, pessoal. Eu acho que vocês estão tendo já uma noção rápida quais são as funções do esqueleto humano. E não é difícil, pessoal. Não é difícil mesmo. Anota o que eu estou falando, entendeu? Para não ter que ficar abrindo o vídeo toda hora, né? Anota isso aí. Vocês podem pausar o vídeo e anotar, não tem problema nenhum, porque é bom ter no caderno até para o futuro portfólio, não esse portfólio do primeiro bimestre, tá, pessoal? Essas aulas de maio não entram no portfólio do primeiro bimestre, ok? Beleza, vamos lá. Seguindo, a gente vai falar agora sobre os tipos de esqueleto, né, que a gente tem no corpo, que é o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, beleza? O axial, pessoal, esse axis aí quer dizer centro, né? Então, o eixo central do corpo é o esqueleto axial. Na próxima tela, no próximo slide, tem um esqueletozinho lá. 2 minutos aqui pra gente não perder. Tem um esqueletozinho lá que eu vou identificar para vocês qual é qual. Mas vamos lá. O esqueleto axial, ele é formado por os ossos do crânio, as costelas. O externo é com S mesmo, tá, pessoal? Não é externo de fora, assim. Externo é o nome do osso. É o osso aqui central aqui do nosso peito. Se você botar a mão assim no seu peito, você sente um osso. Que não é a costela, é o externo. O externo é o osso onde as costelas se encontram. Elas saem as costelas se encontram antes, se inserem, no caso. As cartilagens das costelas são inseridas no externo. É o osso central aqui. Beleza? Você consegue sentir aqui. E também a coluna vertebral. A coluna vertebral, todo mundo sabe qual é, sua coluna, né? Faz parte do esqueleto axial. Beleza? E o outro esqueleto é o esqueleto apendicular, pessoal. O apendicular, eu peço que você tenha mais atenção, porque nós vamos estudar diretamente nele, porque nós vamos estudar movimento, e quem produz os movimentos, a maioria dos movimentos são os segmentos, né? Desculpa, os membros. Membros e seus segmentos. Beleza? Então, o esqueleto apendicular é formado pelos membros superiores, nós sabemos quais são, que não é braço que se fala, é membro superior. Nós estamos numa aula de anatomia, que envolve o braço, antebraço e mão, membro superior, e os membros inferiores, que não é perna, né? São membros inferiores, que é formado pela coxa, pela coxa, pela perna, pelo pé. Aí também tem, falando de membro, tem as cápsulas articulares, mas eu não coloquei aqui, beleza? Então vamos lá. Esqueleto apendicular, formado por membros superiores, membros inferiores, cíngulos, pessoal, cíngulos ou cinturas, tá? É a cintura, aqui ó, cintura escapular, no membro superior faz parte a escápula e a clavícula. Tem uma fotinho depois, pessoal, fica calmo, não tem importância se vocês não souberem onde fica, beleza? Então, ó, a clavícula é esse primeiro osso, você consegue sentir, se você botar a mão no seu queixo e descer aqui o teu pescoço, você vai sentir a clavícula aqui, ó, em direção. Se você botar a mão no seu queixo, depois descendo pelo seu pescoço, você vai sentir uma ramificação da clavícula aqui, ó, pertinho do seu pescoço, aqui bem na goelinha assim, ó. Você vai sentir ela ainda até o ombro,
né, na sua parte anterior. Eu não vou falar mais aquela palavrinha que substitui anterior. É a sua parte anterior, da sua vista anterior, tá lá a clavícula aqui, ó, na parte superior do tronco aqui, ó, do tórax, desculpa. Tem a clavícula ali, indo até seu ombro. É a clavícula e a escápula que fica na parte posterior do corpo, tá? Nós vamos ver isso aí. Depois, o cíngulo inferior, que são os ossos do quadril. O seu quadril, né, também faz parte do esqueleto apendicular. Beleza, pessoal? Então, duas coisas diferentes. Um tipo de esqueleto axial, que você lembra centro, o que está no centro do seu corpo. Ó, vou passar aqui o slide e você vai ver. O que está em cinza é o axial. O que está em laranja, eu botei laranja porque é laranja mesmo, pessoal. Enfim, laranja é o apendicular. Aí está muito mais visível, né, para você entender. Estão os ossos do crânio, a coluna vertebral, o externo. É esse osso, não sei se eu consigo, esse osso aqui, ó, que está ligando as costelas aqui. Beleza, pessoal? Então, ó, e tudo está laranja, tudo que está laranja é o nosso esqueleto apendicular. Beleza, pessoal? Vocês podem pausar, depois voltar e dar uma lida tranquila. Falamos sobre o nosso tipo de esqueleto, né? Agora a gente vai dar uma breve passada sobre as classificações dos ossos. E como eu disse, não sei se eu disse antes já, a nossa aula hoje é um pouquinho mais curta, né? Eu acho que vai ficar mais curta, mas vocês têm a possibilidade de parar o vídeo, de copiar, vocês devem copiar isso no caderno para dar base para nossas outras aulas que virão para frente, entendeu? Eu estou fazendo isso numa ordem pedagógica para a gente conseguir aprender de fato os movimentos, os músculos, o sistema locomotor em si, entendeu? Porque a minha ideia é passar tipo um vídeo, colocar um vídeo aqui no PDF, um vídeo, e vocês me responderem qual o movimento, qual o eixo, qual o plano que eles estão fazendo esse movimento, qual o músculo principal desse movimento, entendeu? Qual o tipo de osso que o músculo está inserido. Vocês vão saber também a inserção, onde os músculos seriam, a inserção proximal, distal, a inserção superior, inferior, enfim. Vocês vão saber isso. Então, por isso, vocês têm que saber o básico, né? A introdução à anatomia que nós fizemos na outra aula, o sistema esquelético que eu estou dando agora uma passada, e depois a gente vai evoluindo até a gente ficar craque no sistema locomotor. E é possível, porque não é difícil, pessoal. E eu acho muito importante saberem isso. Beleza? Vamos lá. A classificação dos nossos ossos são os longos, curtos, planos. Depois eu vou continuar, mas são os irregulares, os sesamoides e os pneumáticos. Beleza? Vamos lá. Falando aqui sobre o que está aqui nesse slide, os longos, ele tem comprimento maior do que a largura e espessura, e eu dei um exemplo do maior osso do nosso corpo, que é o fêmur. Aqui, ó, tá vendo ali, ó, primeira imagem, o fêmur. Pessoal, fêmur se escreve assim, e femoral é com O, tá? Femoral, na nossa outra aula, a gente botou essa palavra, femoral, não é com U, é com O. Beleza, pessoal? Então, nós temos o fêmur aqui, ó, que ele é longo, é um osso longo. Outro exemplo também é a tíbia, que é o osso aqui da canela, entendeu? É um osso longo também. Ele tem um comprimento maior do que a largura e a espessura do osso. Beleza, pessoal? Muito fácil. Agora vocês decoraram já qual é a categoria, a classificação do fêmur, até do húmero. Sabe onde é o húmero? O húmero é o músculo do seu braço. Entendeu? Também é longo também. Os segmentos são formados pela... Assim, a grande parte dos segmentos dos seus membros são formados por ossos longos. Beleza, pessoal? Vamos lá. Agora, ossos curtos, obviamente. Essa imagem aqui do meio, ela é uma mão, tá? É um punho, vocês estão vendo aí, é um punho. E os curtos, eles têm comprimento, largura e espessura praticamente do mesmo tamanho. Eles não se confundem tanto, assim, né? São semelhantes, né? Então, eles são curtos por esse motivo. A gente vai encontrar nos ossos do carpo e no tarso, tá? Ossos no carpo, metatarso, no metacarpo, no carpo. Mas vamos focar aqui no exemplo que eu coloquei, nos ossos do carpo. Ossos do carpo é
É logo o começo da mão aqui, ó, na articulação com o punho. Tá vendo? Nessa imagem, a gente está vendo os ossos aqui do antebraço chegando próximo da mão. Então, os primeiros ossos da mão são o carpo. Então, ele é formado por vários ossos pequenininhos, assim. Ossos curtos, cada um tem o seu nome, que pra gente agora não é importante saber os nomes deles. Mas eles são, só para saber o formato dos ossos curtos. São os ossos do carpo, tem ossos do tarso também, que fica lá no tornozelo, são os primeiros ossos lá do tornozelo. Entendeu? Então, é bem fácil a gente entender onde cada osso fica e entender também a sua classificação. Passando agora aos planos, pessoal. Os planos, eles têm comprimento maior que a largura. Desculpa, o comprimento e largura semelhante. E a espessura bem menor do que eles, né? Botei só bem menor, mas é bem menor em relação ao comprimento e à largura. Essa foto aqui parece ter um anjo, né? Tipo, sem cor de fogo, essa escápula aqui. Essa foto aqui, você tem que entender que está na visão, vamos botar na visão posterior, tá? Nós estamos olhando a visão posterior do corpo aqui, desse corpo desse carinha aqui, beleza? Então, a escápula, se você colocar a mão aqui na parte de trás do seu ombro assim, você vai sentir a escápula. E levantar e abaixar seu braço, você vai sentir que ela se movimenta, beleza? Que a escápula está se movimentando quando você abre seu braço. Que você abduz seu braço. Que você aduz seu braço. Se você olhar alguém sem camisa de costas abrindo o braço e fechando, você vai ver a escápula abduzindo e aduzindo. Entendeu? Então é como se fosse aquelas asinhas ali de trás, né? Na parte posterior das nossas costas ali, bem perto do nosso ombro. Então se movimentando. Então aquele osso ali se chama escápula. Aquele osso ali, a classificação dele é de plano, porque ele é bem fininho, assim. Ele é bem fininho, mas a espessura é bem pequena, porém o comprimento e a largura são semelhantes, entendeu? Vamos continuar. Agora vamos falar sobre os irregulares, que eles não possuem um formato que possa se enquadrar, né, nas outras categorias. Então, basicamente, são as vértebras. Eu botei aqui as vértebras com três fotinhos dentro de uma só. Aí você pode ver, ó, aqui a primeira parte, né, são as vértebras interligadas, assim, como se fosse no esqueleto. E tiramos uma e botamos a vista, ó, essa superior aqui, ó. A vista superior, eu acabei de falar. Vista superior, e aqui é a vista lateral da vértebra. Embaixo dessa vista superior tem a vista lateral da vértebra, entendeu? Então as vértebras elas não se encaixam em nenhuma classificação anterior ou posterior que eu vou falar, entendeu? Continuando, nós temos agora os sesamoides. Sesamoides que são arredondados e inseridos no tendão. Eu botei aqui, é muito fácil achar, que é a patela. Aqui eu botei uma foto com a anatomia do joelho, para vocês já irem se identificando. Que nós temos aqui, ó, a patela, todo mundo consegue sentir a patela, é um osso superficial que dá pra gente sentir ele aqui até se movimentando. Nós temos o tendão patelar embaixo aqui, ó, e o tendão do quadríceps se inserindo nela também, porque ele se insere em outros lugares também. Beleza? Então, tem muita gente que tem lesão de ruptura do tendão patelar. Deve doer pra caramba, né? Porque a patela é muito importante para o movimento para aliviar o movimento de extensão e flexão da nossa perna, né? Do joelho, no caso. Aí tá lá, a patela é um osso sesamoide, porque ela está inserida no tendão. Pode ver que ela está dentro do tendão ali. Eu não achei uma foto melhor, né? Uma foto melhor que especifique a patela em si. As fotos que eu estava achando eram todas falando sobre a articulação do joelho, ou só a patela sem o tendão, entendeu? Porque eu botei aqui, arredondados inseridos em tendões. Se eu não tivesse um tendão para vocês verem, não teria sentido eu colocar. Entendeu? Então, a patela que está escrito patela, ela realmente não está inserida em nenhum lugar. Ela está só, aliás, em nenhum lugar de outros ossos ou músculo. É dentro de um tendão. Dentro do tendão tem lá um ossinho que se chama patela, e a classificação deles é sesamoide.
beleza? Vamos lá. E agora tem os outros, os pneumáticos. Eu sempre me enrolo. Beleza, pessoal? Eles possuem cavidades preenchidas por ar. Simples, pessoal. Os ossos da face. Quem tem sinusite sofre demais com esses ossinhos aí. Com essas cavidades, no caso. Entendeu? Eles só estão... Na verdade, eles só estão presentes nos ossos da face, né? Eles não... essa classificação. No ser humano, só nos nossos ossos da face, do crânio, que a gente tem esse tipo de osso. Que tem umas cavidades que tem ar dentro, né? Então, a gente não vai achar em outro lugar do nosso corpo, a não ser nos ossos da face. Tem alguns... Ó, deixa eu ver se dá pra ler aqui. Ó, tem os 6 frontais, aquele que dói mesmo, sabe, da sinusite? Nossa, dói demais. Esse aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O etimoide tá ali também. Tem os seios etimoidais. Todas essas partezinhas aí, eles são o que eles têm uma cavidade que tem ar. Então é muito fácil a gente identificar onde estão os ossos pneumáticos, que estão na face, só estão lá, não tem mais nenhum lugar do corpo. E fica mais tranquilo de saber, a gente identificar. Beleza, pessoal? Vocês podem, se vocês não entenderem, voltar essa aula, ler o que eu coloquei, entendeu? Me mandar e-mail se não conseguir entender. Como eu disse, a nossa aula hoje é um pouco mais curta, porque eu precisava falar sobre o sistema esquelético separado dos músculos, até para vocês se juntarem, né, os dois mais facilmente, né? E tentar conseguir entender isso futuramente sem complicações. Beleza, pessoal? Então, essas foram as classificações dos ossos. Nós falamos sobre o esqueleto axial, o apendicular. Vocês têm que decorar quais ossos fazem parte. Vocês têm que saber, na ponta da língua, as funções do nosso esqueleto, certo? Porque é importante demais a gente saber isso. Deixa eu passar logo a página aqui, que tem exercício de fixação aí. Beleza? E também entender que os ossos, né, eles são organismos, são órgãos que, por si só, eles têm a dinâmica própria, entendeu? Eles não são ossos, eles não são órgãos mortos, né? Como eu falei anteriormente. Esse exercício de fixação aqui equivale à aula passada e a essa aula, tá, pessoal? Então, como vocês anotaram muita coisa no caderno da outra aula... Eu tô rindo porque eu sei que vocês fazem isso, entendeu? Anotaram muita coisa no caderno, então fica mais fácil responder, entendeu? Então vocês podem pausar aí, fazer o que vocês quiserem, copiar isso no caderno, não tem problema. Isso aqui é só um exercício de fixação, não é nenhum teste de consulta, tá, pessoal? Mas isso aqui é obrigatório fazer. Beleza, pessoal? Lembrando, essa aula não entra no portfólio do primeiro bimestre. Beleza? Maio é segundo bimestre. Abril para trás, tudo primeiro bimestre. Beleza, pessoal? Não precisa confundir. Tudo bem esclarecido. Eu peço paciência para vocês, porque todos nós, professores de coordenação, os pais de vocês estão vivendo um período bastante complicado e nós, como profissionais aqui, estamos tentando fazer o melhor para vocês. Beleza, pessoal? Eu, falando por mim mesmo, eu acho que eu estou conseguindo transmitir o que eu quero, né, planejar minhas aulas, enviar de uma forma que eu acho que está adequada. Se vocês não acharem, de repente, a formatação dos meus slides bonitinho e tal, vocês podem, de repente, me dar um toque, né, uma sugestão, sei lá. Beleza, pessoal? Mas está aí a nossa aula, beleza? Bem curta, mas bem específica para vocês conseguirem entender o que vem mais para frente. Beleza, pessoal? Aí está meu contato. Aqui é o professor Rodrigo. Finalizando mais uma aula. Grande abraço a todos e se cuidem.